os textos, amém? Então, Daniel, capítulo 12, de início só esse versículo, versículo 13. Santo Senhor. Todos acharam? Livro do profeta Daniel. Amém? Daniel é um profeta maior. Não maior por grandeza, mas porque é um dos livros maiores de profecia. Quando a gente fala profeta maior, é o que tem mais profecia. Os menores, eles não são de menos importância, mas o texto deles é menor. Amém? Daniel é um profeta maior, bastante profecia. Daniel, capítulo 12, versículo de número 13. Amém? Está aí na tela. Diz assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias, aonde é o fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Amém? Fala para o seu irmão, vai até o fim. Aleluia. Pode se sentar glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Ele que é digno de louvor. Senhor, nós te damos graças, nós te louvamos, eterno Deus, por essa palavra. Nós te bendizemos, eterno Deus. Tu és santo e tu és fiel, tu és poderoso. Fala poderosamente conosco, eterno Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Jesus. Quando eu estava ouvindo jovens, às vezes a gente fala da reforma, da reforma, e verdadeiramente, meus irmãos, se tem algo para ser restaurado, se tem algo para ser reformado, isso começa em nós. A gente tem um costume de olhar para fora, de falar, tal irmão está assim, tal ministério está assim, tal departamento está assim, tal igreja está do outro jeito, mas nós temos dificuldade de olhar para nós, para dentro de nós. E é toda reforma, meus amados, se ela não começar dentro de mim, ela é uma reforma falida, ela é uma reforma de aparência, ela é uma reforma por um tempo, porque ela tem que começar dentro de nós. Eu quero te dizer nessa noite, nesse início de pregação, que o que importa hoje é o que o Senhor quer falar com você, no seu interior. Não importa o que o Senhor quer falar com outro, ou se essa palavra ia servir para alguém que não está aqui, isso não importa. O que importa é o que o Senhor tem para falar comigo hoje. Deus quer falar no meu coração, começar de mim, que estou aqui no altar. Deus quer falar comigo, Deus quer ministrar o meu coração. Santo é o Senhor Jesus. Daniel é tremendo, porque na Bíblia nós vamos encontrar alguns homens com exemplo. Um deles é Daniel, outro nós vemos Samuel, Moisés. São homens que a própria Bíblia cita como grandes exemplos na palavra, grandes exemplos de homens de Deus, de homens que permaneceram retos, de homens que não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda, mas que foram retos e justos perante o Senhor. Daniel é assim, ainda novo, foi tirado da sua terra, levado para a Babilônia, mas ainda novo ele se decidiu por não comer os manjares do rei. Ele não se misturou com aquilo que era errado, ele não participou daquilo que não era de Deus, ele não participou daquilo que era consagrado, aquilo que não era do Senhor não tinha importância para ele, aquilo pelo qual não tinha parte do Senhor não tinha importância para Daniel, aquilo que não vinha da parte do Senhor não tinha um pingo de importância para ele. E esse homem é um exemplo, meus irmãos. Talvez nesse início de culto, início de ministração, eu quero falar o que tem tido importância nas nossas vidas. Será que nós temos dado importância para o Senhor em primeiro lugar? Será que nós temos colocado o Senhor em primeiro lugar em tudo que nós fazemos? Será que são as coisas do Senhor que têm mais importância para nós? Ou muitas vezes nós colocamos outras coisas como importantes na frente do Senhor? Daniel é um homem à frente do seu tempo, é um homem diferente, é um homem que está lá no meio da Babilônia, mas a Babilônia não está no seu coração. A Babilônia tinha tudo de errado, a Babilônia tinha adoração dos deuses, a sexualidade lá era toda bagunçada, aleluia, a adoração era toda bagunçada, mas Daniel queria saber a vida dele com Deus. Era um homem que orava várias vezes ao dia, ele mantinha
tinha a sua comunhão com o Senhor. Eu quero te dizer hoje, não importa como está o seu tempo, não importa como está a sua casa, muitas vezes. Talvez muitos aqui dentro da própria casa você tem batalha e tem guerra, mas o que importa é que você seja um Daniel no seu lar. É que você seja um Daniel na sua casa. É que você se mantenha firme. É que você se mantenha no propósito. É que você se mantenha na presença do Senhor. O que importa é isso. E Daniel agora ele está recebendo as profecias do anjo. E ele recebe as profecias do fim, do que vai acontecer no dia do Senhor. Porque o dia do Senhor nós esperamos. Todas as vezes você vê o dia do Senhor na Bíblia, se refere a um único evento. A volta de Jesus, o julgamento, tudo se refere a algo do retorno dele, do reinado dele sendo consumado. Né? É tudo um período só. E Daniel ele recebe essa profecia. Ele está recebendo a profecia dos últimos dias, dos dias que estão por vir, do momento da grande tribulação, do momento no qual o Senhor vai retornar. Aleluia! Mas, hoje fala uma coisa, guarda essas palavras. E aí no versículo 13 ele vai dizer assim: tu, porém, só tinha uma missão para ele. E até o fim. E até o fim. Isso eu quero pensar hoje. Porque muitas vezes, meus amados, a gente começa bem. A gente começa num fervor. A gente começa num poder só. A gente começa numa busca tremenda. Mas o problema não é o começo. O problema é o que acontece no meio. E pior ainda é como nós vamos chegar no nosso final. Eu quero te dizer que o que importa, é importante o seu começo, não estou dizendo que não importa, mas o que importa é que você mantenha constância na sua caminhada. A caminhada nossa não pode ser uma caminhada inconstante, ela precisa ser uma caminhada igual e prosseguindo até o fim. Eu lembro, quando eu paro para refletir na minha caminhada, eu vejo muitos que começaram com fervor total, que faziam muito mais obra do que talvez eu faço hoje, fazendo a obra com todo poder, com toda unção, mas que hoje pararam. Então não importa se você começa com muito poder, mas se você começou com poder, eu quero dizer, continua no poder, continua com unção, continua na presença. Não deixe que no meio outras coisas te diminua. Aleluia, o poder que você tem na presença do Senhor. Não deixe que coisas diminuam a sua busca na presença do Senhor no dia a dia. Não deixe. Não deixe. Porque o interesse do Senhor é que você vá até o fim. Isso tem muita importância. É isso que eu quero mostrar. Porque se nós não formos constantes até o fim, nós corremos o risco de algumas coisas. Amém? Então você não seja constante. O homem constante, meus amados, a própria Bíblia diz, o homem constante, Tiago vai falar que é como um homem de ânimo nobre, ou seja, duas almas, ânimo nobre, duas almas, ora está bem, ora está ruim, ora é adorador, ora é reclamador, ora é um adorador, ora é um reclamador, é um murmurador, ora é um abençoador, ora ele é mesquinha, ora ele ama, ora ele desconfia. Nós não podemos ser de ânimo nobre. Nós precisamos seguir no ânimo só. Nós somos homens de uma alma, mulheres de uma alma. Amém? Ânimo nobre, irmão. E Tiago vai dizer, mas esse homem é como as ondas do mar. Já viu as ondas? Elas vão e voltam. Elas vão e voltam. Mas elas não prosseguem, porque elas têm limite. Parou para ver que às vezes nós limitamos a nossa vida. Muitas vezes, quando nós estamos inconstantes, nós somos como ondas do mar, nós vamos e voltamos, mas não conseguimos prosseguir no ponto onde paramos. Eu quero te dizer hoje, o interesse de Deus é que você prossiga, é que você chegue longe, é que você chegue, aleluia, cada dia mais perto dele, aleluia, quando ele vier, aleluia, se manifestar naquele dia glorioso, aleluia, nós rendemos com ele. Santo Senhor Jesus. Então, meus amados, o que importa não é nem a velocidade. Não importa a velocidade. Às vezes a gente quer fazer tudo. Chega a hora do Senhor, não, agora eu quero fazer. E a gente quer fazer tudo, eu quero apanhar tudo com as minhas mãos. Aleluia.
Mas o que importa não é a velocidade, o que importa é a constância. Faça um, mas faz bem feito. Amém? Faça dois, mas faça bem feito. Aquilo que o Senhor te der na mão, faça bem feito. Não adianta a gente querer abraçar o mundo das pernas, mas nós precisamos fazer o que o Senhor nos der bem feito. Aleluia. Santo Deus, Senhor. Daniel está recebendo essas revelações, mas eu vou aprender algumas coisas. O texto diz assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. A primeira coisa que eu vou entender, meus amados, eu preciso ir até o fim. Importa que eu permaneça até o fim. O que importa é que eu permaneça até o fim. Aleluia. Vocês vão entender o que eu estou dizendo? Abra João capítulo 15. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 4. Olha o que vai nos dizer, meus amados. Aleluia. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. A palavra algumas vezes diz: permaneceres em mim. O que importa, meus amados, é que nós sejamos da mesma forma até o final. E como que essa mesma forma nós precisamos permanecer na videira que é Cristo? Está me entendendo, meus amados? Então vocês devem dizer assim: mas tem como eu sair dela? Depois que Jesus me pôs nela, depois que Ele me enxergou, tem como eu sair dela? Tem como você andar do seu jeito, tem como você fazer do seu jeito, tem como você fazer a sua obra, tem como fazer as coisas da sua forma. Isso tem como. Mas quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, da nossa forma, aleluia, nós não fazemos a obra de Deus, nós não fazemos permanecendo nele. Tu, porém, vai até o fim. É necessário que eu permaneça em Cristo até o fim. Não é necessário, eu não posso estar em Cristo hoje e amanhã não estar. Eu não posso estar com o Senhor hoje e amanhã não estar. Mas o Senhor quer que eu esteja com Ele em todo momento. Ele está com você todo momento. Da hora que você acorda até a hora que você dorme, Ele está contigo. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Ele está contigo em todo momento. Todo momento. O versículo 5 vai dizer assim: eu sou a videira, e vós sois os ramos. Quem permanece em mim, quem está em mim, tá vendo? E eu nele, esse dá muito fruto. E aí uma coisa tremenda, vai dizer assim: porque sem mim, o que você pode fazer sem ele? Nada. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus a gente acha que está fazendo. Sem Jesus, na nossa vontade, nós achamos que estamos produzindo. Nós achamos que alguma coisa está acontecendo. Mas sem Jesus nós não estamos fazendo nada. A gente corre em círculo. A gente fica igual onda no mar. Vai e volta, mas não chega a lugar nenhum. Nós precisamos, meus amados, em todo tempo permanecer nele. E como que nós permanecemos nele, meus amados? É quando, aleluia, em todas as coisas Ele está conosco. Em todas as coisas nós consultamos Ele. Em todas as coisas nós oramos a Ele. Em todas as coisas Ele está aqui. É o maior amigo, meus amados. O Espírito Santo está aqui. E eu quero dizer: o Espírito Santo é amigo do noivo. Ele está na minha vida, Ele está na tua. Então tudo que nós vamos fazer, Ele tem que estar aqui. Eu, por exemplo, na minha casa, tudo que eu vou fazer, eu consulto minha esposa, falo: olha aí, o que você acha? Nós conversamos, nós entramos no diálogo, entramos no acordo. Mas muito mais, meus amados, as nossas decisões têm que ser tomadas com Deus. Eu sento, eu e minha esposa oramos, Deus está junto. Ele vai testificar. Ele vai testificar o que Ele quer fazer. Às vezes o casal entra numa discordância. Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. Um quer
O Senhor quer que nós consultemos Ele, meus amados. Andemos com Ele, andemos segundo a Sua palavra. Muitas vezes nós queremos fazer muita coisa, mas é importante uma. João, no capítulo 6, versículo 28 é tremendo. Eu já até falei esse texto aqui. Um dia, os fariseus falaram assim para ele, falaram assim: Senhor, o que nós precisamos para fazer as obras de Deus? João 6, 28. O que nós precisamos para fazer as obras de Deus? Aleluia. Glória a Deus. João 6, 28. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Disseram depois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Está no plural, tá? A resposta de Jesus. Próximo versículo. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra. A obra de Deus é esta: que creais naquele que Ele enviou. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente quer fazer muitas obras. A gente quer fazer as nossas obras até também. Aleluia. Mas uma coisa importante: que nós primeiro creiamos naquele que Ele enviou. Se nós não acreditamos na palavra, se a palavra não é o crivo para eu andar, se a palavra não é a direção para onde eu tenho que pisar, de nada me adianta eu fazer muitas obras, porque a obra é uma: é crer naquele que Ele enviou. Com certeza, quem crê naquele que Deus enviou, em Cristo Jesus, vai fazer muita coisa. Vai curar enfermos, vai libertar pessoas, aleluia, vai ganhar almas para o reino, aleluia, vai ser usado tremendamente. Sabe por quê? Porque ele faz a obra de Deus. Deus está com ele o tempo todo. É a obra, não são as obras. Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Você sabe, nós saímos para fazer evangelismo aqui ontem. Nós estávamos fazendo a obra de Deus. Amém? Independente do que você faça, você pode dançar. Hoje, a nossa irmã Simone começou aqui a louvar. Eu louvo a Deus. Graças a Deus, sabe o que ela está fazendo? Ela está fazendo a obra. É a obra. Nós precisamos entender isso. Deus é um só. Nós somos um só. A videira é uma só. Então é a obra. Não são as obras. Santo é o Senhor Jesus. Importa, meus amados, que o nosso fim seja tão bom quanto o começo. Já falei disso. Amém? Vamos entrar no texto. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 26, vai dizer assim: ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre nações. O anjo falou para Daniel, falou: tu, porém, vai até o fim. Meus amados, a pior coisa que existe é nós estarmos aqui uma vida inteira na presença do Senhor. É o seu pregador do Evangelho, que nem eu estou aqui pregando, mas chegar no meu último dia e eu perder tudo isso, eu não querer falar, não, já fiz, eu diminuí, eu duvidar. Eu vou te dizer, a pior coisa que existe na sua vida é você ter escolhido estar com o Senhor, acreditado nele, mas no final dos dias você duvidar. Fala assim comigo: eu não vou duvidar. Eu vou te explicar por quê. Bem, existe um homem na Bíblia chamado João Batista. E é difícil, eu falei dele aqui na academia de pregadores, eu falei: você pode falar mal de Davi, você pode falar mal de qualquer um, mas não fala mal de João Batista, não. Você falar mal de João Batista, você falar mal do defeito de João Batista, que defeito que tem esse homem? Eu vou te dizer para você que tem um dos piores. Ele teve um dos maiores problemas da Bíblia. Vamos lá. João Batista, ele é um homem que começa bem e acaba mal. Isso é ruim. Isso é ruim. João Batista começa bem, mas ele acaba mal. Todo mundo conhece a história. Primo de Jesus. Ele começa a sua vida. Ele era para ser um sacerdote, né? Sacerdote, descendência de sacerdote.
Levítico. Só que ele foi chamado, né, para preparar o caminho do Senhor. Ele era um arauto. O arauto, vocês não sabem, meus irmãos, mas o arauto é aquele que prepara a chegada do rei. Quando o rei chegava lá na antiguidade, ele mandava o arauto na frente. E o arauto falava: meu rei está chegando aí. Então se prepare as coisas, porque o meu rei está chegando. João Batista, ele vem assim. Ele vem preparando o caminho do... porque ele é a voz do que clama no deserto. Está escrito na Bíblia. É do que clama. Ele é a voz do que clama. Porque Deus clamou no deserto. Ele é a voz do que clama. E João Batista, ele está exercendo aquilo pelo qual ele foi chamado. É muito grande que Deus chamou João Batista. A maior honra de todos os homens nascidos por mulher, não houve um homem igual João Batista. A própria Bíblia testifica isso. O próprio Jesus fala: de todos os homens nascidos por mulher, não teve homem igual a ele. Todos os profetas, não tem ninguém maior que ele na terra. Porque ele pegou a maior missão, que é preparar o caminho do Senhor. Preste atenção. Agora abram suas Bíblias. Vou abrir um texto, Mateus 11:11. Só para a gente dar entendimento. Mateus 11:11 vai dizer assim: em verdade vos digo, entre os que têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, mas aquele que é menor no reino dos céus é o quê? O menor no reino dos céus é o quê? Aqui está dizendo alguma coisa sobre ele. O menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista, ele teve a maior incumbência de todos os homens, mas o menor é maior do que ele. Sabe o que João Batista tinha acabado de fazer aqui? Versículos anteriores, João Batista está preso. E agora ele manda perguntar, fala. Ele manda os discípulos perguntar para Jesus: é você mesmo o Cristo? É você mesmo aquele que havia de vir? E aí Jesus fala assim: os cegos estão chegando, os coxos estão andando. Fala para ele o que está acontecendo. Fala para ele todas essas obras que estão acontecendo. E aí eles vão e dizem. E aí Jesus diz isso. Olha só, meus amados, João Batista está preso. Esse homem teve a maior testificação da vida. O Espírito Santo usava ele tremendamente, mas ele teve dúvida. Fala para o seu irmão de novo: não duvida. A dúvida vai atrapalhar algumas coisas na sua vida. Amém? João, vamos lá. João capítulo 1, versículo 31. Eu já vou dar prosseguimento, mas eu preciso falar disso. João capítulo 1, versículo 31. Tu, porém, vai até o fim. 1,31 de João diz assim: eu não conhecia, é o João falando de Jesus. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. Por que Jesus batizava? Por que João batizava? Qual o motivo de João batizar, meus filhos? João batizava para que no meio do batismo dele aparecesse o Messias. Alguns vão falar que ele batizava para arrependimento também, mas ele batizava principalmente para que se manifestasse o Messias. Continua. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer sobre no céu como uma pomba e repousar sobre ele. Continua. Eu não conhecia, ele falou de novo, mas o que me mandou batizar? Deus, Espírito Santo. Esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, e sobre ele repousar, esse é o que batiza no Espírito Santo. Está me entendendo, meus irmãos? Esse homem recebe a maior incumbência da vida, a maior autoridade ele recebe. Ele tem a revelação de Deus. Ele ouve a voz de Deus. Deus fala com ele e fala: não, você vai conhecer o Messias, você vai começar a batizar lá no deserto. Ela possa lá no deserto, Deus está chamando ele no deserto. E aí ele começa a batizar. E lá no deserto ele começa a batizar, ele começa a ser obediente, começa muito bem, obediente. Vai dizer a palavra que ele se vestia de pelos de camelo, comia insetos, bebia mel. Era assim que ele vivia, como benedita, mas batizado
santo tinha muita credibilidade entre as pessoas vinham para ver a sua doutrina, se batizaram, mas ele fazia isso para encontrar começou muito bem, meus irmãos, fez o que Deus mandou, andou do jeito que Deus queria, fez a ordem de Deus, mas agora, um pouquinho depois, algumas coisas acontecem na vida dele. Põe o próximo versículo. Eu vi e tenho testemunhado que ele é o Filho de Deus. Ele tem certeza. Ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. Ele teve visão. Ele viu uma pomba descendo sobre a cabeça de Jesus, o próprio Espírito. Olha, tremendo. Próximo. Aí vai dizer assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. Próximo. E vendo Jesus passar, ou seja, Jesus passou de novo. E aí ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus. Jesus passou, mas Jesus passa com uma coisa: quando Jesus passa, é para que nós o sigamos. Olha o que acontece. E os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. E João? O que João continua fazendo? João continua batizando. A missão de João era até o momento, era para que se manifestasse o Messias. Entenda isso, meus irmãos. Tem coisas na nossa vida que é por um tempo, viu? Tem coisas que tem começo, meio e fim. Tem coisas que Deus às vezes vai virar uma chave e falar: mudou o tempo, mudou agora. Agora é hora de fazer outra coisa. Até o momento, João fazia discípulos para ele, mas nesse momento em diante, aleluia, agora ele faria discípulos para Jesus e seria discípulo de Jesus. Amém? Por isso, o menorzinho do reino dos céus é maior do que João. Entenda isso, meus irmãos. Por quê? Ele duvidou. Primeiro, ele duvidou da sua chamada. Ele duvidou do que ele foi chamado para fazer. Ele foi chamado para preparar o caminho do... Porque quando o Senhor vem, ele para e continua fazendo isso. Muitos de nós às vezes estamos perdidos na nossa chamada. O Senhor nos chama para fazer uma coisa e queremos fazer outra. O Senhor nos chama até o momento, até nós fazermos determinado algo e nós queremos fazer outro. Nós queremos fazer a nossa obra muitas vezes. Muitas vezes nós não queremos fazer a obra de Deus, mas nós queremos fazer a nossa. Sabe por quê? Porque a minha, aleluia, ela me dá status. A minha me dá reconhecimento. A de Jesus não. A pior coisa que existe é que o homem de Deus, quando ele começa a fazer as coisas do seu jeito, com o coração obstinado. A palavra do Senhor vai falar que um homem assim é um homem de coração obstinado. Aleluia, o coração está duro. A pior coisa que existe é queremos fazer do nosso jeito. Fala para o Senhor: a obra não é do seu jeito. Duvidou da sua chamada. Duvidou do Deus que o chamou. Porque o Deus que chamou ele falou para ele fazer isso. Faça dessa forma, faça assim e faça assim. Quantas vezes Deus fala para nós, meus irmãos: faz isso, meu filho, faz isso, anda desse jeito. E a gente chega na nossa casa e faz tudo o contrário. Tudo o contrário do que ouvimos. Tudo o contrário da instrução. Tudo ao contrário do que Deus está nos instruindo. Sabe por quê? Porque a gente ainda quer andar do nosso jeito. A gente ainda quer andar do nosso jeito. Nós ainda queremos fazer as coisas da nossa forma. Nós queremos andar, aleluia, da forma como nós somos satisfeitos. É ao contrário. Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim. Está vendo quando Jesus passa? É para seguir? Aquele que quiser vir após mim. A gente tem um louvor aqui: passa Jesus, né? Mas você está preparado para seguir ele? Porque passa Jesus. Se Jesus está passando, meus amados, é porque ele está pedindo para você seguir ele. E a palavra do Senhor vai dizer assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me.
Deus que revelou. Deus revela, meus irmãos. Quantas vezes a gente está usando aqui, Deus está usando na revelação das Escrituras, na revelação da palavra. Deus usa um servo do Senhor. Ou Deus fala no seu coração. E aí você fala assim, não, é coisa da minha cabeça. É coisa da sua cabeça. Lá, por acaso o diabo vai querer que alguém se converta? O diabo vai querer que alguém ora? O diabo vai querer que alguém muda de vida? Às vezes a gente tem um problema de discernimento. Discernir as vozes, discernir os espíritos. Talvez o dom que a igreja mais precisa hoje é o dom de discernimento dos espíritos, para saber o que é de Deus e o que não é, por onde é de Deus e onde não é. Ah, isso aqui é do Senhor, isso aqui não é. Discernimento. Ele duvidou do Espírito Santo que ele viu. Alguém já viu o Espírito Santo? Eu só conheço um homem que viu o Espírito Santo. Eu só conheço um que viu. E esse aí é João Batista. Ele viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. Só ele viu. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém nunca viu. Às vezes, meus amados, nós vemos tanta coisa na presença do Senhor. Deus opera tantas coisas em nosso meio. Nós vemos tanto testemunho de milagre, testemunho de cura. Nós vemos pessoas que sobem aqui e entraram de um jeito mudou de vida. Aleluia. E ainda duvidamos da caminhada. Ainda duvidamos se Deus é na nossa vida. Ainda duvidamos se Deus opera. Ainda duvidamos se Deus realiza. Ainda duvidamos. João Batista começa bem, acaba mal. Porque no final ele duvida. É importante que guardemos a palavra. Daniel, o anjo falou para ele, lá no versículo 4: tu, porém, guarda essas palavras. Guarda essa palavra. O salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração. Salmo 119, versículo número 11, se não me engano. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra. Nós precisamos guardar a palavra. Guardar a palavra, meus amados, é no sentido de esconder mesmo. Esconder aqui no meu coração. Guardar aqui dentro. Nós guardamos, meus amados, aquilo que é importante. Quem aqui tem conta no banco? Bom é quando ela está cheia. Mas quando ela está no vermelho, é bom você ter limite ainda. Tem gente que nem tem. Bom é a conta cheia. Mas nós guardamos no banco que é aquilo que é importante para nós. Dinheiro. Não, dinheiro não é demônio não, viu? Tem que falar, dinheiro é demônio. Não, dinheiro não é demônio. O amor é ele. Se você amar o dinheiro, aí é o demônio. Agora fica sem dinheiro para ver se você não vê o demônio. Você precisa se manter. Então você guarda no banco. Você guarda no banco. Você junta. Para quê? Para você poder manter a sua casa, manter a sua família. Porque é algo importante para você. Sem dinheiro nós temos dificuldade de viver, de comer, de se vestir, fazer o básico. Agora, quando nós guardamos é porque é importante. Mais do que dinheiro, nós precisamos guardar a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, meus amados. Às vezes a gente quer guardar tantas coisas, a gente quer guardar dinheiro, a gente quer juntar tantas coisas, mas nós não nos preocupamos de guardar a palavra no nosso coração. Hoje você está ouvindo a palavra do Senhor, e a palavra, ela nos lava, a palavra, ela nos limpa, mas você tem que sair daqui com essa palavra dentro de você, para que você possa viver muitos dias, caminhar muitos dias. Precisa guardar a palavra. Aleluia. Porque a palavra é um grande tesouro. Deus tremendo. É um grande tesouro. É um grande tesouro. Importa que nós recebamos a nossa recompensa. A nossa recompensa. Porque eu não sei se você sabe, quando nós nos encontrarmos com Jesus,
Um dia a gente vai prestar conta de tudo que nós fazemos. Você vai prestar conta. Eu vou prestar conta do que eu estou fazendo aqui. Você vai prestar conta, o pastor vai prestar conta. Não tem um, não vai escapar um. Todos prestam conta. Todos prestam conta. E aí, conforme aquilo que você fez, você vai receber uma recompensa, um galardão. Porque uma coisa é salvação, outra coisa é galardão. Uma coisa é você ser salvo, outra coisa é o que você vai receber lá na glória. E eu posso te dizer, tem gente que vai receber muito e tem gente que vai receber nada. João Batista, o menor do reino dos céus, é maior que ele. Aleluia. Aleluia. Glória. Nós somos salvos, mas é importante que nós entendamos que você está juntando tesouro não nessa terra, mas você junta tesouro na. E é o texto que nós vemos lá, olha só, Daniel capítulo 12, versículo 13, olha o que o Senhor está falando. Tu, porém, segue teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao final dos dias te levantarás para receber a tua revelação, a sua recompensa. Aleluia. Eu quero te dizer que tudo que você faz nessa terra, tudo que você faz por amor a Jesus, nada é em vão. Está me entendendo, meus irmãos? Eu quero dizer que todo o sofrimento que você tem pelo nome do Senhor, aleluia, eu quero dizer que nada disso é em vão. Eu quero dizer que toda afronta que você sofre por estar na presença de Jesus, nada disso é colocado de lado, não. Jesus está fazendo a conta de tudo isso. Jesus está fazendo a conta de cada perseguição que você sofre. Jesus está fazendo a conta de cada alma que você ganha. Jesus está fazendo a conta de quantas vezes você perseverou, de quantas vezes você orou, você podia estar cansado, mas você foi orar, você se manteve na presença. O Senhor está fazendo conta de tudo. Tudo que nós fazemos, meus amados, o nosso Deus, Ele é justo. Ele é um Deus de justiça e Ele vai retribuir a cada um de nós segundo aquilo que nós fazemos. Aleluia. Segundo aquilo que nós fazemos. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Isso é motivo de adorar. Oh, aleluia. Porque um dia chegou um jovem rico perto de Jesus, falou: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim: você conhece os mandamentos? Ele falou: aí qual os mandamentos? Ele falou: tem guardado tudo isso. Era um homem justo, um jovem justo. Mas Jesus pegou ele no ponto e falou: uma coisa te falta. Vende Deus bens, dá aos pobres, e depois vem e terás um tesouro novo. Terás um tesouro novo? E depois vem ele. A palavra do Senhor diz que esse jovem saiu triste, porque ela tinha muitos bens. O Senhor está falando para você vender tudo hoje? Não é isso que ele está dizendo. Mas aquele jovem tinha um apego à riqueza. E o Senhor estava querendo que ele, aleluia, se ele estava disposto a deixar aquela riqueza por ele. Você sabia que o Senhor te dá aquilo que você está disposto a devolver? Não foi assim que ele fez com Abraão? Ele deu um filho para Abraão, mas chegou um momento que ele falou: Abraão, me devolve. Deus te dá aquilo que você está disposto a devolver. Às vezes nós pedimos, mas não estamos dispostos a devolver nada para o Senhor. Não estamos dispostos a dar nada para Ele. Ele não sabe, mas eu tenho que estar disposto a devolver para Ele. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados, quando nós falamos de recompensa, é uma coisa tremenda. Esse jovem saiu triste e Jesus falou assim: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Vai passar seu cabelo, passar por um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos. Fala de galardão. Para ter galardão, meus amados, você precisa abandonar umas coisas. A salvação é uma certeza. O pastor sempre levanta aqui e fala: quem tem certeza da sua salvação? Todo mundo levanta a mão. Eu tenho certeza da minha. Agora quem tem certeza do seu galardão? Como está a sua coroa? Aleluia. Como estão as pedras na sua cabeça? Como que você vai ficar lá na glória? Perto de Jesus, distante dele, com autoridade ou sem autoridade nenhuma?
1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 10, Paulo ele vai dar uma explanada sobre a obra de cada um. Ele está numa igreja onde estão falando assim, uns estão falando que é de Paulo, outros estão falando que é de Apolo, outros estão falando que é de Cristo. E ele fala, acaso Cristo está dividido? O que é isso? Que bagunça é essa na igreja? Não tem, um é de um pastor, outro é de outro pastor. Que sujeira é essa? Que bagunça é essa? Parece besteira, meus amados, mas essas porcarias se aplicam dentro da nossa igreja todas as vezes. De quem você é? Nós somos do Senhor. Mas a igreja tem ordem, a igreja tem forma, a igreja tem quem Deus colocou. Amém? E precisamos entender essas coisas. Isso é importante. Não estou falando assim, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. O que importa? Aí Paulo ele fala assim, acaso Cristo está dividido? Mas ele começa a falar da obra. Ele começa a falar da obra de cada um. Ele fala que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Mas quando ele vai falar da obra, ele fala uma coisa tremenda. A obra é galardão, meus irmãos. Ele está falando lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios 3,10. Olha o que ele fala. Segundo a graça que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica. Próximo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. O qual é Cristo. Cristo é o fundamento de tudo. Próximo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, preste atenção nessas palavras: ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. 3 tipos de material que não é consumido pelo fogo, mas são purificados. E 3 tipos de material que queima a face. Isso aqui é galardão. Porque assim, meus amados, um dia nossas obras vão ser julgadas. Vai ser passado pelo fogo. Tudo que eu faço aqui hoje um dia vai passar pelo fogo de Jeová. Vai passar pela fornalha dele. Ele vai purificar tudo. Aí se minha obra é boa, permanece. Mas se é ruim, queima. Porém, permanece salvo. Próximo, pode ver. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Até algumas Bíblias diz que o dia está com letra maiúscula, porque o dia com letra maiúscula significa o dia do Senhor. Pode ter certeza que tem Bíblia aí com letra maiúscula. Amém? O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Próximo. Se a obra de alguém que edificou nessa parte permanecer, esse receberá o que? O galardão? A recompensa. Amém? Se sua obra permanecer, você recebe a recompensa. Próximo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas tal qual será salvo todavia do fogo. Amém? Salvação é certeza. Mas a minha obra um dia vai passar pela fornalha de Jesus. Ele vai julgar cada um de nós. Precisamos entender isso. Isso é de extrema importância, porque o nosso Deus é justo. Eu não sei vocês, meus amados. Eu não me contento somente na salvação. Eu me contento com aquilo que eu tenho no Senhor lá no céu, viu? Eu não estou tanto preocupado. Eu sei que Ele já fez essa obra por mim. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele fez o que eu não podia fazer, meus amados. Mas agora eu quero fazer por Ele. Agora eu quero fazer pelo Senhor. Agora eu quero chegar lá e entregar o meu melhor para Ele. Eu quero chegar diante do Senhor, meus amados. Eu não sei vocês, mas eu quero estar próximo dEle. Eu quero dar oportunidade com Ele. Eu quero ter, aleluia, muitas pedras na minha coroa por aquilo que eu fiz aqui na terra. Porque tá bom assim, né? Tá bom assim, né? Se tá bom, só me salva, tá bom? Amém. Só para encerrarmos, existem algumas coroas na nossa vida. A primeira coroa é para aqueles que suportam a tentação. Aqueles que suportam a tentação, eles recebem uma coroa, falam assim: coroa da vida. Ai, coroa da vida, vocês estão tirando? Coroa da vida. Estou pregando tudo. Aleluia. Ai, Senhor do Senhor. Tiago capítulo 1,
versículo de número 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Amém? Galardões na nossa vida. O homem, quando ele permanecer, aleluia, mesmo em meio a tentações, eu quero dizer, quando você permanece em meio às tentações da sua vida, aleluia, você recebe uma coroa lá no alto. Tenha certeza, quando vier uma tentação da sua vida, algo para te tirar do sério, sabe quando você quer sair do sério? Quer socar um. Também. Sabe o que eu não quero às vezes? Eu quero. Você tem que pedir para o Senhor graça e não força, senão você mata. Você mata. Se tiver força de sanção, é um perigo. Né? Mas, aí o que acontece, meus amados, quando a gente suporta essa tentação, tá? Quando for tirado o certo, de cutucar com a vara curta, resiste. Sabe por que você vai resistir hoje? Não é por você não. Você vai resistir porque cada vez que você resistir, ó, coroa da vida. Aleluia. Lá no alto, aleluia, tem algo para você. Lá no alto, aleluia, Deus está preparando o melhor para você. Sabe por quê? Porque você suportou bem. Que suporta. E só suporta aquele que crê que o Senhor, aleluia, está galardoando. Por isso o Senhor está abençoando a vida dele. Oh Senhor, aleluia. O Senhor tem outra coroa para aqueles que cuidam do rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 4, vai falar daqueles pastores que cuidam do rebanho. Pode pôr aqui. Sem sorte da ganância, sem modelos para o rebanho. Quando um pastor, meus amados, ele cuida das ovelhas sem ganância, sabe? Sem ganância, ele não cuida delas só ganhar dinheiro. Não cuida delas oprimindo, matando elas na fé. Não sei se vocês sabem, mas o pastor tem que saber falar com as pessoas. Aqui tem obreiros. Pastor que não sabe falar com as pessoas, aqui ó. Pensa no seu galardão. Precisa saber falar com pessoas, respeitar pessoas, amar pessoas, levantar pessoas. Porque você cuida do rebanho que não é seu, você cuida do rebanho que é do Senhor. Nós não cuidamos de nada nosso, o rebanho é do Senhor. E nós vamos dar conta de cada um. Cada um nós vamos dar conta. De cada um nós vamos dar conta no último dia. Mas aquele que permanecer fiel, a palavra do Senhor diz que ele vai dar a coroa. Aleluia, da glória. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Existe a coroa da alegria. A coroa da alegria para Paulo era as almas que ele ganhava. Ele ganhava as almas, permaneceu firme ganhando almas. Ele fala: vocês são a minha coroa da alegria. Amém? Meu galardão é alto. Quando você ganha uma alma, meus amados, você recebe uma coroa da alegria. Amém? Um galardão é alto. Cada vez que você ganha uma alma para Jesus, você não é só ganhar, não. Você acha que é só pastor que cuida de gente? Você ganhou, meu, ela vai cuidar. Ganhou uma pessoa para Jesus, vai cuidar. Hoje a gente entrou numa doutrina terrível nas igrejas. Ah, é o pastor que está à frente da igreja que tem que cuidar das ovelhas. Meus amados, eu sou tranquilo que eu faço a minha parte. Faço. Louvo a Deus. Quero não ter nem motivo de ficar aí contando. Mas você que ganhou uma alma, cuida dela. Não larga ela não. Vai cuidar, abraça a sua vida, traz sua presença. Amém? Paulo diz assim, ó, Filipenses 4:1. Portanto, meus amados e meus queridos, minha alegria e coroa, estáis firmes no Senhor. E para encerrar, existe uma coroa da justiça. Essa coroa da justiça é para aqueles que amam a vinda de Jesus. Jesus vai voltar. E não só amam a vinda de Jesus, mas produzem obras de justiça por andarem pelo Espírito Santo. Eu quero te dizer, meus amados, que o Senhor quer que você ande no Espírito Santo até o fim, aguardando a vinda, porque um dia ele vai voltar. E como o pastor Carlos faz, a gente vive os últimos minutos. É os últimos momentos. Está cada dia mais perto, meus amados.
próximo, e se eu fosse você, aleluia, a gente começava a andar do jeito reto diante do Senhor. A gente começava a fazer a obra dele, fazer obras de justiça, viu? Existe a justiça de Cristo que está sobre nós, mas não faça obra de justiça, não. Aleluia, você precisa fazer obras de justiça. A palavra do Senhor diz que a fé sem obras, ela é morta, é uma fé que não serve para nada. Você precisa fazer alguma coisa. Nós estávamos aqui no evangelismo, obra de justiça. Nós estávamos todos cuidando das pessoas, amparando pessoas a obra de justiça. Mas nós precisamos ser completos, meus amados. Não só isso, mas nós precisamos ter obra de justiça. Quando você abraça o irmão, você ama o irmão, você ouve o irmão, você está praticando obras de justiça. Quando você levanta o